quando Deus, que lê os nossos mais recônditos pensamentos, vem ao encontro de nosso esforço individual, e, harmonizando os ditames de sua justiça com a superabundância de sua misericórdia, enseja-nos, através das reencarnações, os meios de reabilitar-nos, de redimir-nos e de retornarmos, infalivelmente, à glória inefável de sua companhia. 4. Essas 3 parábolas, é bem de ver-se, deviam ter deixado descontentes os escribas e fariseus que exprobravam o Mestre pelo bom acolhimento que dispensava aos pecadores. A parte final da terceira, em que é focalizado o comportamento do filho mais velho, que se recusa a entrar em casa por lá se festejar o retorno do irmão, é-lhes dedicada, e retrata com muita fidelidade a pobreza de seus sentimentos e a secura de suas almas. Existem, ainda hoje, desses tais. São certos tipos de religiosos, dogmáticos e intransigentes, que desejam a todo transe o céu exclusivamente para eles e se indignam à simples ideia de serem acolhidos por Deus também os profetentes de outras crenças, os quais têm na conta de hereges imundos e desprezíveis. Não obstante se reputem muito justos e fiéis observadores dos códigos divinos, revelam-se tremendamente egoístas e descaridosos, porquanto desejariam monopolizar a herança e o convívio do Pai Celestial e folgariam em ver os outros excluídos, para sempre, dessa felicidade. Ressalta, ainda, desse episódio, uma verdade proclamada pelo Espiritismo e que há muitos tem passado despercebida, a de que não basta que nos abstenhamos do mal, nem é suficiente que cultivemos uma fé inoperante para fazermos jus às alegrias do céu. É necessário, é condição indispensável para isso, que tenhamos desenvolvido em nós o amor. Haja visto o exemplo do primogênito. Arvoracem puritano, jacta-se de nunca haver transgredido os mandamentos, mas o seu coração é todo mesquinhez e impiedade, e, devorado por inveja torpe, não percebe que o seu despeito contra o próprio irmão o impede de compartilhar do regozijo que vai pela casa paterna. Acompanhemos atentamente sua objurgatória e notemos quanto azedume dela ressumbra. Há tantos anos que te servo, diz-lhe ao pai sem nunca transgredir mandamento algum teu e nunca me deste um cabrito para eu me regalar com meus amigos, mas tanto que veio este teu filho, que gastou tudo quanto tinha com prostitutas, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Essa linguagem fez lembrar a daquele fariseu que, orando no templo, ereto, cheio de soberba, exaltava os próprios méritos, considerando-se superior a todos os outros homens, cuja oração, entretanto, não foi aceita porque, ao mesmo tempo que fazia alarde de suas virtudes, se referia com desdém ao publicano, o que constitui falta de caridade, ou seja, de amor ao próximo. E o primogênito, por que não penetrou na casa do pai, apesar de instado para que o fizesse? Também por lhe faltar esse sentimento, eis que não quis ver naquele pródigo o seu irmão, cuja volta o devia alegrar, mas apenas um dissoluto, a quem se devesse enxotar. Termina a parábola do filho pródigo com o primogênito de fora. Sabemos, todavia, que a vida é eterna e que as portas do céu jamais se fecham, permanecendo abertas para os pecadores arrependidos de todos os matizes. Assim sendo, uns mais cedo, outros mais tarde, todos hão de cair em si, desse despertar de consciência, dessa contrição sincera, resulta sempre o retorno aos braços amoráveis e ternos do Criador. Aprendamos, pois, a lição áurea que o Divino Mestre nos deixou. Deus é Pai de toda a humanidade, sem acepção de raça, cor ou crença, e, em sua sabedoria, sabe como e quando deve agir para atrair a si cada um de nós. Consequentemente, todos somos irmãos, e, como tal, cumpre nos unamos, nos confraternizemos e nos auxiliemos uns aos outros, alijando de nossos corações o sectarismo, a animosidade e os ciúmes. Lembremo-nos de que a casa do Pai Celestial é suficientemente ampla,
e as reservas do seu amor, inexauríveis, dando, de subejo, para agasalhar e felicitar a totalidade de seus filhos. 22. Parábola do mordomo infiel. Havia um homem rico que tinha um mordomo, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o, então, e lhe disse: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. Disse o mordomo consigo: que hei de fazer, uma vez que meu amo me tira a administração? Não sei cultivar a terra, e de mendigar tenho vergonha. Já sei o que farei, a fim de que, quando me houverem tirado a mordomia, encontre pessoas que me recebam em suas casas. Chamou cada um dos que deviam a seu amo e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu amo? O devedor respondeu: 100 cados de óleo. Disse-lhe então: toma a tua obrigação, senta-te ali e escreve depressa outra de 50. Perguntou em seguida a outro: quanto deves tu? Respondeu ele: 100 cados de trigo. Disse-lhe: toma o documento que me deste e escreve um de 80. O amo, sabendo de tudo, louvou o mordomo infiel, por haver procedido com atilamento, porque os filhos do século são mais avisados no gerir seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo, empregai as riquezas de iniquidade em granjear amigos, a fim de que, quando elas vierem a faltar-vos, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas pequenas coisas sê-lo-á também nas grandes, e quem é injusto no pouco também o é no muito. Ora, pois, se não houverdes sido fiéis no tocante às riquezas de iniquidades, quem vos confiará as verdadeiras? Se não fostes fiéis com alheio, quem vos dará o que é vosso? Lucas 16, 1-12. Esta parábola, interpretada ao pé da letra, pode dar a entender que o mestre esteja apontando o roubo e a fraude como exemplos de conduta dignos de serem imitados. Considerada, porém, em seu verdadeiro sentido, segundo o Espírito que vivifica, encerra uma profunda lição de sabedoria e de bondade que poucos hão sabido entender. Inicialmente, identifiquemos as duas principais personagens da historieta evangélica, e o local em que a ação se desenrola. O rico proprietário é Deus, o poder absoluto que sustenta todo o universo. O mordomo é a humanidade, ou seja, cada um de nós, e a fazenda é o planeta Terra, campo em que se desenvolve atualmente nossa evolução. Os bens que nos foram dados a administrar é tudo de que nos jactamos estultamente nesta vida: propriedades, fortuna, posição social, família e até mesmo nosso corpo físico. Todas essas coisas nos são colocadas à disposição pelo Supremo Senhor, durante algum tempo, a fim de serem movimentadas para benefício geral, mas, em realidade, não nos pertencem. A prova disso está em que sempre chega o dia em que seremos despojados delas, quer o desejemos, quer não. Nossa infidelidade consiste em utilizarmos desses recursos egoisticamente, como se fossem patrimônio nosso, dilapidando ao sabor de nossos caprichos, esquecidos de que não poderemos fugir à devida prestação de contas quando, pela morte, formos despedidos da mordomia. Pois bem, já que abusamos da providência, malbaratando os bens de que somos simples administradores, tenhamos ao menos o atuamento do mordomo de que fala a parábola. Que fez ele? Para ter quem o favorecesse, quando demitido do cargo que desempenhava, tratou de fazer amigos, reduzindo as contas dos devedores de seu amo. É o que Jesus nos aconselha a fazer, quando diz: granjeai antigos com as riquezas iníquas. Em outras palavras, isto significa que os sofredores de todos os matizes são criaturas que se acham endividadas perante Deus, são pecadores que têm contas a saldar com a justiça divina, e auxiliá-los em suas necessidades, minorar-lhes as dores e aflições, equivale a diminuir-lhes as dívidas, de vez que, via de regra, todo sofrimento constitui resgate de débitos contraídos no passado. Se assim agirmos,
ganharemos a amizade e a gratidão desses infelizes, que se solidarizarão conosco quando deixarmos este mundo. Bem assim a complacência do Pai Celestial, porque muito lhe apraz ver-nos tratar o próximo com misericórdia. Não falta, aqui na terra, quem admire os filhos do século pelo fato de se empenharem a fundo, com inteligência, denodos sacrifícios até, no sentido de assegurarem aquilo a que chamam o seu futuro. Quão maiores louvores, entretanto, haveriam de merecer de Deus os filhos da luz, os já esclarecidos acerca da vida espiritual, se procedessem com igual esforço e dedicação, empregando a bondade na conquista dos planos superiores, situados além deste orbe de trevas. Sejamos, pois, colaboradores fiéis da divindade, gerindo os bens materiais de que dispusermos em conformidade com os ensinamentos sublimes que nos foram ditados por Jesus no Sermão da Montanha. Assim fazendo, estaremos acumulando, no céu, um tesouro verdadeiramente imperecível. Sim, porque as virtudes cristãs, que formos adquirindo no convívio com nossos semelhantes, são as únicas riquezas efetivamente nossas, e só elas nos poderão dar a felicidade perfeita, nos tabernáculos eternos. 23. Parábola do rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e se banqueteava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre mendigo chamado Lázaro, que jazia coberto de úlceras à porta do rico, e que bem quisera saciar-se com as migalhas que caíam da mesa deste, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhes chagas. Ora, aconteceu que o mendigo morreu e foi transportado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepultura. Quando este, dentro dos seus tormentos, levantou os olhos e ao longe viu Lázaro no seio de Abraão, disse em gritos estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro para que, molhando na água a ponta do dedo, me refresque a língua, pois sofro tormentos nestas chamas. Abraão, porém, lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste bens em tua vida e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora é consolado e tu és atormentado. Demais, grande abismo existe entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para lá não o podem, como também não se pode passar de lá para cá. Replicou o rico: Pai Abraão, eu te suplico, então, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhes dar testemunho destas coisas, a fim de que eles não venham a cair neste lugar de tormentos. Abrão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, pai Abraão, insistiu o rico, se algum dos mortos lhes for falar, eles farão penitência. Se não escutam nem a Moisés nem aos profetas, retorquiu Abrão não acreditariam do mesmo modo, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Lucas 16:13-31. Esta parábola narra a sorte de 2 espíritos após uma existência terrena, em que um escolher a prova da riqueza, e outro a da pobreza. O primeiro, como em geral acontece a todos os ricos, esquecido das leis de amor e fraternidade que devem presidir as relações dos homens entre si, empregou seus haveres exclusivamente na ostentação, no luxo, no comprazimento pessoal, demonstrando-se insensível e indiferente à miséria e aos sofrimentos do próximo. O segundo, faminto e doente, relegado ao mais completo abandono, de mente, sem revolta, às dores e privações que lhe martirizaram a existência. Afinal, fazem a passagem para outro lado da vida, onde a situação de ambos se modifica por completo. O rico, porque viver egoisticamente fora desumano, deixando que um pobre enfermo passasse fome à porta de seu palácio, enquanto se regalava com opíparos jantares regados a vinhos e licores, começou a ser torturado por um profundo sentimento de culpa, enquanto Lázaro, por haver sofrido com paciência e resignação as agruras da vida misérrima que levara, gozava, agora, indizível ventura em elevado plano da espiritualidade. Nessa conjuntura,
Suplica ao rico seja permitido a Lázaro ir amenizar-lhe a sede que o atormenta. Evidentemente, sede de consolação, sede de misericórdia, pois, como espírito, não iria sentir necessidade de água material. Ele esclarecido, então, o porquê de seu atual padecer e o da felicidade de Lázaro, situação assim impossível de ser modificada de pronto, em virtude do abismo existente entre ambos. Como facilmente se percebe, também aqui não se trata de abismo físico, mas sim moral. Havendo triunfado em sua provação, Lázaro alcançara um estado de paz interior que o mal rico não poderia experimentar, e este, em razão de seu fracasso, sentia-se angustiado e abrasado de remorsos, coisas que o outro, logicamente, não poderia sentir, pois os estados de consciência são pessoais e impermutáveis. Lembra-se o rico, então, de pedir fosse o espírito de Lázaro enviado à presença de seus irmãos para avisá-los do que lhe sucedera, a fim de se corrigirem a tempo e evitarem iguais padecimentos, post-mortem. A negativa de Abraão, ao dizer, eles têm lá Moisés e os profetas, que os escutem, foi muito lógica, pois ninguém precisa de orientação particular para nortear sua conduta, quando já tenha conhecimento dos códigos morais vigentes. O mal rico insiste, porém, no pedido em favor de seus irmãos, argumentando que, ante a manifestação de um morto, eles haveriam de penitenciar-se do personalismo egoísta que também os caracterizava. Retruca Abraão, fazendo-os sentir a inutilidade dessa providência, pois se eles não praticavam os preceitos de solidariedade humana ensinados por Moisés e pelos profetas, cuja autoridade era reconhecida por todo o povo judeu, muito menos haveriam de ouvir e atender ao que lhes fosse dito pelo espírito de Lázaro. Como se vê, esta parábola confirma plenamente dois pontos básicos da doutrina espírita. Primeiro, o de que as penas ou recompensas futuras são consequentes aos feitos de cada um, e não baseadas em questões de fé, como se diz por aí. Segundo, o de que as comunicações de além-túmulo são possíveis, fazendo parte da crença universal desde aqueles tempos, conquanto pudesse haver, como ainda hoje os há, incrédulos sistemáticos, que as neguem. 24. Parábola dos servos inúteis. Disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. E o Senhor respondeu, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando o gado, lhe dirá, quando ele se recolher do campo, vai já pôr-te à mesa, e que, ao contrário, não lhe ordene, prepara-me a ceia, cinge-te, e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. E quando o servo tenha feito tudo o que lhe foi ordenado, porventura lhe fica o Senhor em obrigação? Creio que não. Pois assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei, somos uns servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17, 5-10. Como se depreende facilmente do texto supra, ao tempo em que Jesus esteve entre nós, os operários rurais, fim da sua jornada de trabalho no campo, tinham ainda outros deveres, quais sejam, preparar e servir a ceia a seus patrões, e só então é que iam cuidar de si mesmos. Era, sem dúvida, um regime duro, inaceitável nos dias de hoje, mas, como fazia parte do contrato de emprego, nenhum trabalhador achava, nem poderia achar, que fazia mais do que a obrigação. Nem seus amos, tampouco, ficavam a dever-lhes qualquer reconhecimento, por isso. O mestre, com sua capacidade extraordinária de improvisar as mais sábias lições, aproveitando-se da paisagem que o circundava ou dos costumes da época, ao ouvir a rogativa dos apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé, depois de exaltar os poderes miraculosos desta preciosa virtude, fá-los compreender que, para ser fortalecida, a fé tem que se apoiar em atos de benemerência,
em devotamento ao próximo, em renúncia pessoal a benefício dos semelhantes. Assim como a percepção de maiores rendimentos pecuniários, seja na lavoura, no comércio ou na indústria, depende da produtividade de cada um, também a fé, que é o salário da alma, só pode ser aumentada naqueles que demonstram espírito de serviço, e se empenhem, com afinco, no campo do altruísmo e da fraternidade cristã. Sim, porque, como disse Tiago, a fé sem obras é morta, e o que está morto não pode crescer, não é passível de desenvolvimento. Só os organismos vivos é que possuem essa faculdade. Aqueles que dizem, a fé é uma só, e supõem seja ela infundida de um jato, como um favor do céu a uns poucos privilegiados, evidentemente laboram em erro. Ensinando, aos que partilhavam do colégio apostólico, qual o processo para aumentá-la, Jesus desmente tal concepção, eis que não há nada estático no universo, e a fé, como tudo mais, também é dinâmica, evolve e se aperfeiçoa. Mister, entretanto, que, na prática do bem, guardemos sempre uma atitude de sincera modéstia, alijemos de nosso coração qualquer laivo de orgulho, qualquer pretensão de superioridade. Após cada gesto de amor que tenhamos ensejo de praticar, damos graças a Deus pela oportunidade de servir que nos ofereceu, dizendo-lhe humildemente, somos uns servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. 25. Parábola do juiz iníquo. Querendo Jesus ensinar a seus discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar, propôs-lhes a seguinte parábola. Havia em certa cidade um juiz, que não temia Deus nem respeitava aos homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a queria atender, mas depois disse consigo, se bem que eu não tema Deus, nem respeite os homens, mas, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com suas visitas. Ouvi, acrescentou o mestre, o que disse esse juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado atendê-los. Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Lucas 18:1-8. Conquanto diferente na forma, esta parábola se assemelha bastante, na essência, àquela outra, do amigo importuno, registrada pelo próprio evangelista Lucas, no capítulo 2, vs. 5-13. Nesta, como naquela, Jesus nos exorta a confiar na justiça divina, na certeza de que, consoante o refrão popular, ela tarda, mas não falha. De fato, se mesmo homens iníquos, isto é, maldosos, perversos, insensíveis aos direitos do próximo e indiferentes à moral, como o juiz de que nos fala o texto acima, não resistem ao assédio daqueles que lhes batem a porta com insistência, e, para verem-se livres de importunações, acabam resolvendo-lhes as questões, como poderia Deus, que é a perfeição absoluta, deixar de atender aos nossos justos reclamos e solicitações? Se, malgrado todas as deficiências e fraquezas dos que, na terra, presidem aos serviços judiciais, as causas têm que ser solucionadas um dia, ainda que com grande demora, por que duvidar ou desesperançar das providências do juiz celestial? Ele, que não é indiferente sequer à sorte de um pardal, que tudo sabe, tudo pode e tanto nos ama, negligenciaria a respeito de nossos legítimos interesses, deixar-nos-ia sofrer qualquer injustiça, mínima que fosse? Não. Quando, pois, sintamos que o ânimo nos desfalece, por afigurar-se que os males que nos afligem sobrecedem nossas forças, oremos e confiemos. Deus não desampara nenhum de seus filhos. Se, às vezes, parece não ouvir as nossas súplicas, permitindo perdurem nossos sofrimentos, é porque, a feição do lapidário mérito,
que se esmera ao extremo no aperfeiçoamento de suas gemas preciosas, também ele, sabendo ser a dor o melhor instrumento para a lapidação de nossas almas, nos mantém sob a sua ação enérgica, mas eficiente, a fim de que sejam quebradas as estrias de nosso mau caráter, nos expungemos de nossas mazelas e nos tornemos, o mais breve possível, dignos de ascender à sua inefável companhia. Sim, em todos os transes difíceis da existência, oremos e confiemos. Se o fizermos com fé, haveremos de sentir que, embora os trilhos da experiência que nos cumpre palmilhar continuem cheios de pedras e de espinhos, a oração, jorrando luz à nossa frente, nos permitirá avançar com segurança, vencendo, incólumes, os tropeços do caminho. 26. Parábola do fariseu e do publicano. Propôs Jesus esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo para orar, um fariseu, e outro publicano. O fariseu orava de pé, e dizia assim: Graças te dou, ó meu Deus, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. E não ser também como aquele publicano. Eu, por mim, jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. Apartado a um canto, o publicano nem sequer ousava erguer os olhos para o céu, batia no peito, e exclamava: Meus Deus, apiedai-vos de mim, pecador. Digo-vos, acrescentou Jesus, que este voltou justificado para sua casa, e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhando, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas 18, 9-14. Para o perfeito entendimento desta parábola, faz-se mister, antes de mais nada, conhecer que significam os termos que lhes servem de título. Fariseus eram os seguidores de uma das mais influentes seitas do judaísmo. Demonstravam grande zelo pelas suas tradições teológicas, cumpriam meticulosamente as práticas exteriores do culto e das cerimônias estatuídas pelo rabinismo, dando, assim, a impressão de serem muito devotos e fiéis observadores dos princípios religiosos que defendiam. Na realidade, porém, sob esse simulacro de virtudes, ocultavam costumes dissolutos, mesquinhez, secura de coração e sobretudo muito orgulho. Publicanos eram os arrecadadores de impostos públicos exigidos pelos romanos ao povo judeu, no exercício de cujo mister tinham oportunidade de amealhar fortuna, pelo abuso das exações. Os judeus, que mal podiam suportar a dominação romana e não se conformavam com o pagamento de impostos, que julgavam ser contra a lei, fizeram do caso uma questão religiosa. Abominavam, pois, esses agentes do fisco, considerando, mesmo, um comprometimento ter qualquer intimidade com eles. Em suma, eram os publicanos renegados como gente da pior espécie. Isto posto, vamos à interpretação da parábola, propriamente. Seu objetivo é apontar orgulho como elemento prejudicial à salvação e, ao mesmo tempo, ressaltar quanto a humildade pode valer-nos ante a justiça divina. Mostra-nos, então, na atitude do fariseu, tido e havido como tipo acabado do crente ortodoxo, até onde pode chegar a soberba humana. Já na postura que assume, ereto, tórax saliente, patenteia seu orgulho. Ora, mas suas palavras são uma sequência de arrogância e presunção. Diz: Senhor, eu vos agradeço. Entretanto, é a si mesmo que atribui os merecimentos de que se ufana, merecimentos que, a seu ver, o tornam criatura sem jaça, pois não lembra, sequer, de suplicar: perdoai, Senhor, nossas dívidas. Ocorre-lhe apenas isto: eu não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Não alude a alguns homens nem a muitos homens, mas aos outros homens, considerando-se, assim, o único varão perfeito à face da terra. Ao ver o publicano, acrescenta, com soberano desprezo: esse aí é como todos os outros.
põe-se em seguida a exaltar os próprios méritos, as boas ações que faz, e nisso se resume a sua oração. Já o publicano, que diferença? Aparta-se a um canto do templo, avergado, como que a sentir o peso da própria consciência. Sua humildade lhe permite uma justa apreciação de si mesmo, o reconhecimento de suas culpas e imperfeições. Por isso bate no peito, contrito, e exclama: meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um grande pecador. Pois este, e não o outro, foi quem se retirou justificado, sentenciou Jesus, finalizando a lição. Sim, porque aos olhos de Deus não basta que nos abstenhamos do mal e nos mostremos rigorosos no cumprimento de determinadas regrazinhas de bom comportamento social. Acima disso, é-nos necessário reconhecer que todos somos irmãos, não nos julgarmos superiores a nossos semelhantes, por mais culpados e miseráveis que pareçam, nem tampouco desprezá-los, porque isso constitui, sempre, falta de caridade. Por outro lado, a humildade sincera é o melhor agente de nossa reforma íntima, de nosso progresso espiritual. Atrai sobre nós as bênçãos divinas e a ajuda de nossos anjos guardiães, que, percebendo-nos o propósito de reprimir os males de que somos portadores, dão-nos as sugestões adequadas e o amparo preciso à colimação desse desiderato. Saibamos, pois, aproveitar o ensino do Mestre, sendo rigorosos e intransigentes com nós mesmos, brandos e indulgentes com os outros. 27. Parábola da semente. O reino de Deus é como um homem que lança semente na terra e, enquanto está dormindo ou acordado, de noite e de dia, a semente brota e cresce sem ele saber como, porque a terra produz, por si mesma, primeiramente a erva, depois a espiga e por último o grão graúdo na espiga. E quando o fruto amadurece, logo lhe mete a foice, porque é chegado o tempo da ceifa. Marcos 5:26-29. A terra é, realmente, algo de maravilhoso. Semelha um imenso laboratório, em cujo recesso os elementos da natureza passam pelos mais surpreendentes químicos, convertendo-se em substâncias saborosas e nutritivas, de que o homem necessita para a formação e manutenção de seu corpo físico. Basta que a semente lhe seja deitada no seio bertoso para que, ao cabo de algum tempo, germine, cresce e frutifique. Impelida por uma força inteligente, que escapa à compreensão humana, o germe se transforma em plântula. Esta, ao mesmo tempo que deita raízes, organiza a haste com que fende a terra e vem saudar a luz. Aparece, então, aos olhos de todos, verde como a esperança, vai se desenvolvendo mais ou menos rapidamente, segundo a sua espécie, até que um dia surgem as espigas, nas quais, afinal, repontam os preciosos grãos. Depois, é só esperar que amadureçam ao calor do sol, proceder à ceifa e recolher os frutos nos celeiros. A mesma força que determina os fenômenos da germinação, desenvolvimento e frutificação das plantas, fará, também, que o reino de Deus se instale na terra, pelo triunfo do Evangelho. A lei de amor, síntese de todas as leis divinas, lançada na Palestina através da palavra de Jesus, tendo caído em campo propício, o coração dos primeiros apóstolos, germinou, floresceu e produziu frutos a 100 por 1. Transplantada, posteriormente, para outras regiões do planeta, continua a multiplicar-se, felicitando a um número cada vez maior de criaturas e dia virá em que essa felicidade há de cobrir a humanidade toda. Há quem diga, ou por desconhecer a história da civilização, ou porque tem a visão obliterada, que os homens nunca foram tão egoístas, odientos e corruptos como na atualidade. Isso, entretanto, não é a verdade. Antes do Cristo, este mundo conheceu gênios e sábios extraordinários, a exemplo de Alexandre Magno, Fídias, Platão, Aristóteles, Arquimedes, Pitágoras, Homero, Péricles, etc., criadores de impérios e de obras-primas no campo da arte,
da filosofia, da ciência, da poesia ou da política, ninguém, todavia, que houvesse ensinado ao homem o respeito à vida e o amor aos semelhantes. Na Grécia e em Roma, onde aquelas expressões intelectivas chegaram ao apogeu, o infanticídio era prática generalizada, os partos defeituosos eram atirados a esgotos escusos, os filhos de criminosos eram abandonados à própria sorte, o homem livre podia matar o seu escravo, a propriedade era coisa precária, a crueldade atingia as raias do sadismo, e os costumes, nem é bom falar. Imperadores romanos, Tibério, Calígula, Nero e outros intitulavam-se deuses, matavam e saqueavam, inventavam volúpias e suplícios, e ainda tinham áulicos ilustres, qual Sêneca, que os defendiam e desculpavam, pois estavam no seu direito, eram criaturas sagradas. Não é só, até o advento do cristianismo, não havia na terra um só hospital ou casa de caridade, nem instituição alguma de assistência aos necessitados. Hoje, inegavelmente, ainda há muita maldade por este mundo afora, mas, ao influxo da moral cristã, quantas almas já se elevaram à santidade, quantas obras notáveis se ergueram, de amparo e socorro aos infelizes, quantos corações generosos e bem formados se abrem à piedade, solidários com as dores e aflições do próximo. Malgrado, pois, as aparências em contrário, caminhemos para um futuro melhor, em que a paz e a justiça, frutos abençoados do amor, permanecerão na terra, para sempre. Graças a Deus. Fim.